Sejam bem-vindos à Formação em Gestão Sistêmica, nível 2. Projeto Resenha 2024. Estamos felizes por estarmos iniciando mais uma formação e aqui contamos com a participação de todos. Hoje é a nossa primeira aula e nós vamos caminhar um pouquinho sobre a gestão sistêmica, trazendo alguns teóricos, alguns conhecimentos, para estar conversando aqui, dando o start na nossa formação. Estamos bem felizes de poder estar com vocês apresentando essa abordagem que tem feito muita diferença nas nossas vidas. Então, vamos lá. É importante você estar em um lugar silencioso, é importante você tomar nota, anote alguns pontos importantes, se permita pensar um pouco em como tem sido a sua atuação no trabalho, se for possível e ter necessidade, você pode estar enviando as suas dúvidas, fazendo alguns comentários, tá bom? Estamos bem abertos para caminharmos juntos com vocês. E se preparem, porque iremos viver muitas aventuras. Gestão Sistêmica nível 2 vem com muitas novidades para que você possa aproveitar na sua vida profissional e pessoal. Então, vamos lá! Temos uma frase norteadora. Na verdade, essa frase ela tem sido uma constância em nossas vidas. Dessa forma, nós estamos percebendo que muitas vezes não é sobre o fazer, não é sobre a quantidade de tempo que já temos em uma carreira, mas é a continuidade do movimento de aprender. Então, veja aí a nossa frase norteadora. John Maxwell traz essa fala e essa frase com muita força e diz: o aprendizado contínuo é a chave para se manter relevante. Olha só, então vamos crescendo aí em relevância através de um aprendizado que vamos juntos construirmos. A sistêmica ela se apresenta em uma perspectiva, tanto nas múltiplas formas de abordagem da sistêmica, como também na gestão sistêmica. Na perspectiva sistêmica, o foco está nas relações. Olha só, interessante pensar sobre isso. Como assim? Na sistêmica, o foco, ou seja, a sua principal atuação está exatamente nas relações. E é interessante se pensar dessa forma, porque tudo é relação. Em todo momento nós estamos envolvidos em algum modelo de relação. Isso. No trabalho existe os relacionamentos interpessoais com seus colegas. Na família tem um relacionamento com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o parceiro, né? Tem um relacionamento com o seu sistema ali de origem, seus pais, seus irmãos. Quando estamos na fila de um banco também existe relacionamento, nem que seja assim bem pequeno, né? Mas às vezes é comum acontecer aqueles arranhões, exatamente porque não importa o tempo, estar próximo ao outro é relacional. Interessante quando, Vanessa, você fala isso, porque também quando nós colocamos a mão no bolso e você não encontra o seu dinheiro, também tem uma informação aí sobre relacionamentos. Exatamente, olha só, nós nos relacionamos com algo ou com outro, né? Então, esse ponto que o Adriano trouxe é muito importante porque existe também nesse exemplo que ele falou um relacionamento com dinheiro, sabe? Muitas vezes também tem pessoas que se relacionam de uma forma muito íntima com o álcool, com o vício. Tem comunidades inteiras que têm um relacionamento intenso com a violência, né? Então, olhar na perspectiva sistêmica é perceber todas as formas de relações que estamos envolvidos aí no nosso contexto. Então, fechamos esse primeiro momento falando sobre a sistêmica, trazendo que o nosso self, o meu e o seu, ele é relacional. E olha só, como assim o self? Vou mostrar para vocês. Como é que nós batemos um selfie? Ó. Dessa forma, quando você bate a sua foto, a sua imagem, você vai se ver dentro daquilo que você está experienciando, daquilo que você está sentindo no momento. E olhe só,
aquilo que nós pensamos sobre nós muitas vezes nos impulsiona a ter ações que podem ser de construção ou muitas vezes até algumas ações que podem gerar algumas circunstâncias difíceis. E é importante também trazer um ponto que muitas vezes o que sabemos de nós nem é aquilo que de fato somos, porque não temos muito essa cultura de nos conhecer, mas geralmente nós acreditamos muito naquilo que dizem sobre nós e tomamos isso como verdade. Nossa, você é feio, você é chato, você é isso, é aquilo. E vamos, permitindo que essas alterações no nosso self se tornem verdadeiras. Por isso que a sistêmica ela se apresenta como um recurso fantástico, porque ela traz como referência, talvez principal, que o todo ele é muito maior do que as somas das partes. Exatamente. Olha só, nós só existimos nas relações. Então, dessa forma, nós trazemos agora também uma frase que vai nos nortear para a gente entender um pouco desse processo de construção do todo. Isso. E olha só que frase interessante. A infância é um chão que pisamos a vida inteira. Uau! Uau! Da Lia Luft. E dentro dessa perspectiva, não é um movimento de condicionar você ou a mim a ter que estar preso a uma parte da nossa história. Não é sobre isso. É talvez como trazer uma possibilidade de você se perceber como adulto, mas também lembrar que um dia você também foi uma criança. Isso. E é muito interessante que é muito comum dentro da nossa prática nós lidarmos com pessoas ali que estão passando ou estão vivendo ali uma questão difícil e às vezes até repetidas. E muitas vezes a origem dessa circunstância não é na realidade. Ela está exatamente na infância. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque sempre nós estamos integrados a dois movimentos que são os mais mágicos que existem. Que é o processo da memória e do aprendizado. Uau! Em todos os momentos nós estamos aprendendo algo. Aprendendo a como fazer ou até mesmo aprendendo a como eu não quero fazer. Isso. E olha só, é importante diferenciar um pouco o que é memória e o que é aprendizagem. A aprendizagem é um processo biológico de aquisições de novos conhecimentos sobre o mundo. Todos os dias nós estamos aprendendo, ou pelo menos temos aí conhecimento sobre algumas coisas. Só que dentro desse processo, algumas coisas elas se tornam memória. E a memória é o processo de retenção e reconstrução desse conhecimento ao longo desse tempo. Isso parece ser simples, mas isso é uma grande chave. Porque se você está com a memória ou com uma sensação aí que vive sempre de forma constante em você, isso está apresentando que isso também está meio que modelando ou até mesmo intencionando as suas ações. Exatamente. E a maior parte do conhecimento do mundo e a maioria das nossas habilidades, elas não são inatas. Não nascemos com ela, mas nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Uau! Isso nos deixa muito empolgados. Porque dessa forma, eu e você podemos aprender coisas novas. Exatamente. Sabe, a síndrome de Gabriela, ela não precisa mais ser constante nas nossas vidas. Então, nós temos um jeito. E olha só, estamos aqui na nossa formação em gestão sistêmica nível 2 exatamente para adquirirmos novas competências, novas habilidades, porque o aprendizado, ele nos torna relevante. E dentro disso, Vanessa, que você trouxe, que nós estamos numa formação de gestão sistêmica, é muito importante perceber que todos os processos, tanto externos ou internos, ele passa por você. E se você não perceber a forma que você aprende, as memórias que estão em você, muitas vezes isso vai impactar completamente no seu desempenho. Sabe aquela história circular, onde a gente pensa, poxa, eu estou sempre preso no mesmo lugar, eu estou sempre num loop, né? Isso. Então, muitas vezes é porque você precisa se permitir ampliar um pouco o seu conhecimento, olhar um pouco para o todo e assim se tornar alguém que está construindo e não apenas vivendo ou passando pela vida. E dentro desse movimento, nós temos um convite especial para você. Já estamos utilizando agora nesse primeiro encontro para que você possa ficar atento, porque é bem importante que você faça isso durante toda a formação.
E assim, muitas vezes quando nós aprendemos algo, nós também perdemos algo, né? E aqui nós trazemos algo muito interessante, que é o benefício da ignorância, sabe? Muitas vezes, quando nós utilizamos esse benefício, a gente fica um pouco refém, né, de umas circunstâncias, de uma história. É porque assim, sempre foi assim. E não. Quando eu abro mão desse benefício, muitas vezes eu sou convidada a viver novas experiências, a adquirir novos aprendizados e a compreender por que algumas coisas simplesmente podem acontecer de uma forma diferente. E esse benefício, ele muitas vezes nos tira de forma do olhar sistêmico, do pensamento sistêmico. Olhar de forma sistêmica é perceber que tudo faz parte. Mesmo que eu precise organizar cada coisa em cada lugar. Mas quando eu abro mão desse benefício de ignorar as situações e eu começo a dar um olhar, isso me dá possibilidade de ter ações efetivas diante dos diversos contextos. Então, onde se iniciou a sistêmica? Nós falamos tanto, né, de sistêmica, gestão sistêmica, pensamento sistêmico. E aí, qual foi a origem? Antes de iniciar falando sobre onde começou a sistêmica, eu acho que é importante a gente falar o que veio antes da sistêmica. É muito importante, né? Até porque a sistêmica, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje ela está cada vez mais sendo utilizada, criando ali uma visibilidade bem significativa, exatamente pelo foco que está nas relações. Porém, antes da sistêmica, nem tudo era assim tão amplo, né? Como nós estamos falando. Então, antes de se iniciar o modelo sistêmico, o mundo era cartesiano, era causa e efeito. Isso não estamos dizendo que não se tem vantagens ou se não tem modos que precisam ser cartesianos. Sim, um exemplo, uma conta matemática, ela precisa ser cartesiana. Só que quando nós estamos nas relações, muitas vezes está de forma cartesiana, isso pode nos oferecer ou apresentar um perigo. Isso. Até porque 1 mais 1 nas emoções geralmente não é 2. Às vezes, uma percepção, todo mundo está assistindo ali uma cena, viu uma situação, e uma pessoa ficou mais impactada, a outra já olhou com um olhar de naturalidade. Então, não temos como ter uma régua, né? Tudo acontece de acordo com a perspectiva, de acordo com a experiência singular de cada um. Então, aqui, até antes mesmo de falar sobre a sistêmica, já vai um aprendizado bem importante. Fique atento, fique conectado, porque as pessoas elas são bem diferentes. Sim. Nem tudo aquilo que parece ser é. Então, vamos agora olhar para o que é a sistêmica, para que você possa ter recursos de se conectar com o outro e também com a vida, talvez de uma forma mais ampliada. Então agora vamos olhar realmente o que é a sistêmica, mas nós vamos iniciar falando o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de partes interagentes, mas interdependentes, que tem aí um objetivo em comum. Então um sistema, por mais que seja percebido ou não, ele tem um objetivo. Olha só. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma forma rápida, mas não teria como olhar para a visão sistêmica sem trazer a cibernética. Então grava esse nome, porque a cibernética ela deu aí start, ela deu início à abordagem sistêmica dentro de um teórico. Daqui a pouco a gente vai falar para você. E aí ele traz hoje repercussões em muitas disciplinas, em muitas partes aí da sociedade. E a cibernética ela começou ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo estava vivendo uma crise, precisando de encontrar mecanismos de ampliação, de melhoramento ali nas máquinas, nos resultados das máquinas. E aí um autor chamado Norbert Wiener veio aí com a teoria da cibernética, que tem como base o controle, né? E aí ele traz dentro dos seus estudos uma forma mais eficiente, né, de estar ali gerenciando, de estar mapeando e de estar estruturando alguns pontos importantes que eram essenciais para o momento que o mundo estava vivendo.
E o termo grego ali para cibernética, ela traz uma terminologia como timoneiro, como a Vanessa trouxe, é aquele que está no comando, aquele que está percebendo tudo aquilo que está acontecendo para que se tome decisões que são necessárias. E aí, essa ideia central, ela está muito vinculada ao governo ou comando, né? E ela apresenta assim como sendo um pilar da abordagem cibernética. E olha que interessante, até dentro do movimento que a gente trouxe da aprendizagem da memória e também da definição de sistema, a cibernética ela percebeu que todos os comportamentos eles estão orientados para uma meta, sejam eles percebidos ou não percebidos. Por que, então, a cibernética é tão importante para a sistêmica? Exatamente por nos proporcionar um olhar ampliado para essas relações que muitas vezes acontecem e são conflituosas, caóticas, às vezes harmoniosas, né? Mas existe ali um objetivo do relacionar-se. E dentro desse objetivo sempre tem uma informação. Sempre tem algo que está nesse campo relacional. Um exemplo, eu estou aqui, eu e Vanessa, mas nós temos um entre. A Vanessa fala em alguns momentos e eu também falo em outros. Então a gente tem essa dança que é o momento que eu percebo que a Vanessa trouxe a fala dela e que eu posso também trazer a minha. Isso. E compreender isso faz toda a diferença, porque é tão importante perceber que existe o meu lugar, mas também existe o lugar do outro. Existe o meu lugar enquanto profissional, existe o lugar do usuário enquanto ali beneficiado de um programa, de um projeto, como esse que nós estamos aqui vivenciando no Resenha da Prevenção. E dentro da cibernética foi criado um termo que é muito utilizado hoje, talvez você vai saber, né, quando a gente disser o nome, mas você nem vai saber exatamente de onde veio. No caso é o termo feedback. Uau! Mas sabe, não é só aquele feedback que um gestor chama alguém e diz, epa, hoje nós vamos conversar. Não. É um feedback mais profundo, que nos dá oportunidade de perceber realmente o que acontece, o que falta e, sabe, de alinhar algumas coisas que são importantes. E o feedback, ele é circular. Ele sempre existe dentro dos contextos e dentro das relações. Então, o feedback ele está envolvido com a informação. No dia a dia, toda hora nós estamos recebendo informação do outro. Muitas vezes informações que já são bem direcionadas, ou mesmo informações corporal ou gestual. Por isso que é necessário que a gente fique atento a dois movimentos. Isso. O movimento da retroalimentação ou alimentação, e o próprio movimento ali do feedback, que vem totalmente vinculado com a informação e a comunicação. E dessa forma, você vai perceber, eu vou perceber quais os caminhos que são possíveis diante daquele fenômeno. Então, a cibernética traz como um alvo principal o feedback e as informações. Se nós estivermos atentos aos feedbacks que nós estamos recebendo, tanto de forma externa como de forma interna, é como se eu posso começar, ou eu posso estar muito mais ampliado com a minha percepção sobre mim e sobre o todo. Nossa, como é importante perceber que, na verdade, o feedback ele não vem para constranger, para matar, para ferir. O feedback ele vem para trazer oportunidades de perceber de uma forma profunda o que está sendo dito. O que está sendo ali, sabe, apresentado diante de uma circunstância, diante de uma situação, e faz com que você também tenha um norteador e de fato esteja no comando, sendo ali o artesão e, mais do que isso, o protagonista da sua própria história. E assim, finalizamos a nossa primeira aula. Fique atento, assista assista 2 vezes, perceba quais são suas dúvidas e traga pra gente, para que a gente possa construir um cenário bem favorável. Um forte abraço, até a próxima aula!